Olá, eu sou o Vinícius do Biananet e eu já devo ter enviado algum e-mail para você alguma vez, se você é nosso cliente. E eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto sobre o qual eu escrevi algumas semanas no blog do Biananet, sobre a questão de concorrência e mercado e sobre a dificuldade que eu noto que ao longo desse ano de 2013, sobretudo, diversos de nossos clientes tiveram. A gente trabalha muito com fotógrafos e eu notei que em alguns mercados, para alguns fotógrafos, esse foi um ano mais difícil do que os anos anteriores e eu queria fazer alguns comentários sobre isso, algumas observações que a gente vem tendo. É uma reclamação que eu noto muito entre fotógrafos, não só essa área, mas sobretudo entre fotógrafos, é essa reclamação de que está sendo difícil nesse momento, porque não só o mercado passou a ficar mais restrito, mais difícil, porque as pessoas talvez estejam contratando menos serviços, mas também ao mesmo tempo a concorrência parece ter aumentado, parece que mais pessoas compraram câmeras, já saíram por aí trabalhando como fotógrafos, e fotógrafos que já estão no mercado há mais tempo se ressentem disso e começam a considerar que esse é o problema e é o que está trazendo dificuldade para o negócio deles. E esse pensamento que eu vejo, que para mim é algo muito recorrente, chega muito a mim essa sensação de que o problema é a concorrência ou o problema é o mercado, é um pensamento que, na minha opinião, é completamente incorreto. Não é esse o problema, acredito eu. Eu realmente acredito que a única razão pela qual a gente tem sucesso ou não em um determinado negócio não tem tanto a ver assim nem com o mercado, nem com concorrência, tem mais a ver com a gente mesmo como empreendedor. E eu queria contar uma história, ou algumas histórias, só para ilustrar um pouco isso. Ontem a gente teve, quando eu falo a gente, eu e a Paty, a gente está aqui agora na Turquia, em Istambul. Apesar de estar aqui, eu continuo cuidando normalmente do Biananet, junto com o Leandro, que está no Brasil. E a gente ontem teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que contou pra gente que ela nunca teve envolvida com nada em relação a turismo, embora ela seja uma brasileira que vive aqui em Istambul já há muitos anos. Mas em algum momento aí do passado, alguém chegou para ela e pediu ajuda porque vinha um casal para cá, um casal com um certo poder aquisitivo e queria ter uma experiência em Istambul um pouco melhor, digamos assim, não com um guia tradicional, mas alguém que pudesse fazer um serviço um pouco mais personalizado e um pouco mais elaborado, talvez até um pouco mais refinado para eles. E ela pediu então a ajuda dessa pessoa que a gente conheceu ontem para tentar achar esse guia. Ela eventualmente não conseguiu achar ninguém, embora tivesse tentado muito. Então a pessoa que pediu ajuda falou assim: por que você mesma não faz esse trabalho? Ela se apavorou um pouco no início, mas acabou concordando e decidiu então tentar ajudar esse casal que vinha para cá. E ela se empenhou muito, porque como era algo novo para ela, era algo que ela não conhecia, ela se empenhou muito e no final das contas ela se empenhou tanto e tentou fazer todo o possível para que eles tivessem uma experiência incrível, que eles realmente gostaram muito do trabalho que ela fez. E quando eles voltaram então para o Brasil, eles avisaram para ela: olha, a gente vai recomendar você para o nosso cunhado que está indo agora também para Istambul e a gente quer muito que você faça esse mesmo trabalho para eles. Ela disse: não, mas eu não faço esse trabalho normalmente, não é nada. Não, você foi fantástico, você tem que fazer. E daí o cunhado veio, adorou também, e daí começou a vir outras pessoas, e há 4 anos ela faz isso sem parar, porque de um único casal para o qual ela fez um trabalho fantástico, gerou uma quantidade imensa de outros trabalhos, simplesmente pelo boca a boca, porque as pessoas gostaram, a recomendam para as outras. E por que eu resolvi usar esse exemplo? Porque a gente, quando a gente vai consumir, seja um produto ou um serviço, é difícil achar alguma empresa ou alguma pessoa que faça um bom trabalho, é muito difícil. E é sobretudo difícil no Brasil. E o fato é que tem gente com poder aquisitivo e tem gente com vontade de ser bem atendido, mas tem muito pouca gente com vontade de atender bem, de servir bem, de fazer bem o trabalho e de fazer com garra, de querer e de pegar o cliente e falar: você é a razão da minha vida e eu vou fazer esse trabalho magnificamente para você. É muito raro achar essa pessoa que forneça esse serviço dessa forma. Mas acontece que cada um de nós pode ser, se nós temos um negócio, nós podemos ser essa pessoa que faz tudo, que se empenha, que faz o melhor possível. A gente pode ser. É uma escolha nossa, não tem nada a ver com a concorrência, não tem nada a ver com o mercado.
é até bom o fato de que existe aí um mercado e uma concorrência que, infelizmente, muitas vezes não faz tão bem assim o trabalho. Basta que a gente faça um pouco melhor. E eu acho que isso é particularmente verdade no Brasil. Eu vejo, por exemplo, aqui na Turquia, e eu falo, é interessante essa comparação de Turquia e Brasil, porque se você pegar, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, fica uma coisa assim, os Estados Unidos é um país desenvolvido, o Brasil é um país em desenvolvimento, então é difícil você às vezes fazer uma comparação razoável. Mas a Turquia é bem semelhante com o Brasil, também é um país em desenvolvimento, mas a gente nota atitudes diferentes. Por exemplo, aqui as pessoas, eu acho que têm mais capricho para fazer as coisas. Elas se empenham mais, elas olham para o cliente talvez com um olhar assim de que o cliente é mais importante, eles encaram como mais importante ou se empenham mais para fazer as coisas do que, por exemplo, a gente via acontecendo no Brasil. E essa diferença, ela é fundamental. E por outro lado, se você está no mercado brasileiro, atuando no mercado brasileiro, é até uma sorte que você esteja aí, se você quiser fazer bem feito e tiver muito afim de tratar o seu cliente como um rei, porque você vai ser uma das poucas pessoas a fazer isso. Então o mercado brasileiro, por outro lado, para quem presta serviço nele, é um mercado muito mais fácil se você parar para pensar, porque tem pouca gente afim de fazer bem feito. E isso faz toda a diferença. Se você quer fazer bem feito, esse é o mercado perfeito para você estar, porque você vai ter muito pouca gente que realmente vai concorrer com você. Mas, por exemplo, se pegar especificamente o pessoal de fotografia, lamentavelmente tem ações que eu vejo que são recorrentes nesse mercado de fotografia, talvez porque os fotógrafos eventualmente chegam à conclusão de que isso é uma coisa boa, que, desculpa, mas não são coisas que, na minha opinião, sejam boas, por exemplo, para o cliente. Eu vou citar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu acho que é extremamente polêmico, talvez, entre fotógrafos e a discussão entre clientes e fotógrafos, mas não é nem um pouco polêmico se você usar o ponto de vista do cliente, e apenas do cliente, e parar para pensar com a cabeça do cliente. Eu vejo, por exemplo, muitos fotógrafos, fotógrafos de casamento, tem, por exemplo, a questão de colocar horas de trabalho. Então a pessoa ela vai fazer a foto e ela, numa determinada hora, no meio da festa, quando as coisas estão normalmente acontecendo, ela diz: meu cliente, eu estou indo embora porque deu a minha hora. Olha, eu entendo perfeitamente a razão disso existir, até porque eu sou casado com uma fotógrafa e ela passa horas no casamento, a gente entende perfeitamente a razão disso. Mas se você se colocar na posição de um cliente, por exemplo, é impossível entender isso. Porque do ponto de vista do cliente, o cliente não entende como é que ele pode estar no meio da festa de casamento dele e ser abordado por alguém e dizer assim: olha, eu vou embora porque chegou a minha hora, a menos que você eventualmente faça um cheque aí e me pague não sei quanto a mais, eu não vou ficar porque eu vou embora. Bom, ok. O que você ganha como fotógrafo, por exemplo, fazendo algo assim? De repente você vai ganhar uma a mais ali naquela festa. Só que é impossível que depois da festa esse casal vá recomendar você. E é aí onde tudo dá o problema, porque não é possível. Quando você faz um trabalho bem feito, talvez a parte mais importante do trabalho é justamente o final dele. O final do trabalho é o que vai marcar o cliente. Se no final do trabalho, que é, por exemplo, nesse caso, a festa de casamento, a pessoa se vê numa situação de quase refém, porque ela tem que pagar ali alguma coisa para a pessoa ficar um pouco mais, mesmo que você tenha feito tudo perfeito até então, a partir desse ponto, acabou a relação. Não tem como mais ter uma relação saudável e é impossível que você vá ser recomendado. E essa é uma prática, por exemplo, que é extremamente comum entre fotógrafos. Eu não sei por que isso surgiu, mas é uma prática que, do ponto de vista do cliente, não faz sentido. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma das coisas que não tem nada a ver com a concorrência, não tem nada a ver com o mercado, tem a ver com o que cada um faz. Se você for um fotógrafo que, por exemplo, não faz isso, você já está dando um passo fantástico em comparação com os outros. E esse é só um exemplo que eu falo em relação ao atendimento, que cada um de nós pode melhorar se a gente entende as coisas sobre o ponto de vista do cliente. Eu estou levantando essa questão porque vai começar um ano novo aí daqui a pouco, 2014. Eu acho que esse é um momento, dezembro, é um momento que todo mundo começa a refletir. Como é que eu posso, no ano que vem, ter um ano melhor, de repente vender mais, conseguir fazer com que o meu negócio tenha mais sucesso. E eu quero muito que cada um de vocês que são nossos clientes, eu quero muito que vocês tenham muito sucesso. É interessante porque pra gente, a melhor coisa que pode acontecer no mundo, assim, pra gente aqui no VendaNet, é que você, que é nosso cliente, tenha um sucesso absurdo. Se você estiver bem, se o seu negócio estiver bem, se você ganha bem,
você vai ter condição de usar o nosso serviço, pagar por ele e conseguir continuar tendo o seu negócio funcionando para o resto da vida. A gente quer que você sempre esteja muito bem, mas tem algumas pequenas coisas que eu acredito que a gente pode melhorar, tanto a gente aqui quanto vocês aí como clientes. A primeira coisa, na minha opinião, é entender isso. Não tem tanto a ver com o mercado, não tem tanto a ver com a concorrência. Essa é uma desculpa muito recorrente. Muita gente acha que o mercado deveria ser mais protegido, ou é um absurdo que as pessoas simplesmente compram uma máquina e passam a ser fotógrafo. Nada disso é absurdo, nada disso é necessário. O que é necessário e o que está dentro do poder da gente de mudar é a gente mesmo. A gente só consegue mudar a gente mesmo. Então a pergunta talvez a se fazer ao longo desse próximo ano é: como é que você pode servir melhor ao seu cliente? Como é que você pode vestir a camisa dele, entender o que ele quer e realmente servi-lo melhor, atendê-lo assim de uma tal maneira que ele fique absolutamente encantado e vá te recomendar para todas as pessoas? Veja, o que você precisa para ter um negócio muito bom? Você precisa primeiro se achar, você precisa que as pessoas te achem de alguma forma, seja através do boca a boca, seja pelo site, seja pelo que for. Você tem que pensar o tempo todo: como é que eu faço para as pessoas me acharem? Número 2, quando alguém te acha, o que a pessoa encontra? O que a pessoa vai ver, por exemplo? Ela vai encontrar o quê? O teu site? O seu site está bacana, está organizado, as fotos estão lá, está vendendo bem o seu trabalho, você realmente colocou lá o melhor do seu trabalho, está atualizando isso vai transmitir uma boa impressão a seu respeito, porque a primeira impressão você só tem uma oportunidade de dar. Então, você fez todo um esforço para alguém te achar. Quando a pessoa te achou, a impressão que ela vai ter é uma boa impressão. Isso é muito relevante. E, finalmente, quando a pessoa entrou em contato com você, você respondeu rápido, você respondeu de uma forma amigável, você o tempo todo tentou resolver o problema dela, tentou ajudar essa pessoa. Esses são os desafios. Você até o final do seu trabalho, se você eventualmente for contratado, você fez um trabalho exemplar, um trabalho que a pessoa ficou encantada e queira te recomendar. É difícil fazer tudo isso, mas esse é o desafio quando a gente tem um negócio. E se você fizer tudo isso, não tem erro, você vai sempre ter muitos negócios, sobretudo no Brasil, onde infelizmente muita gente faz muito mal feito. Basta que você seja a pessoa que faz um pouquinho melhor e você já vai estar indo muito longe. Então, eu fiz esse vídeo porque esse assunto ele me interessa muito, é um assunto que eu acho que as pessoas têm uma noção incorreta a respeito dele. E só para fechar um pouquinho, esse mesmo ano de 2013, enquanto várias pessoas tiveram dificuldades, teve outras pessoas que tiveram um ano magnífico, talvez melhor do que todos os anos anteriores. Você pergunta: mas como assim? Como pode ter sido um ano tão difícil para mim e para outras pessoas ter sido o melhor ano da vida delas? A gente teve, antes de vir para cá, ainda no Brasil, a gente teve num evento em que reuniu uma série de fornecedores do ramo de casamento. E foi uma premiação e muitos desses fornecedores estavam lá sendo premiados. E a verdade é que quando eu olhava para o lado, muitas dessas pessoas eu conhecia e eu olhava para elas e eu falava: essa pessoa faz todo sentido que esteja aqui. Essa pessoa também faz todo sentido. Putz, essa pessoa aqui realmente tem razão dela estar aqui. Por quê? Porque todas essas pessoas, elas conseguiram criar ao longo do tempo uma incrível reputação para elas de fazer o trabalho bem feito. Então, quando as pessoas pensam num determinado segmento, eventualmente quem conhece um pouco do segmento lembra daquelas pessoas. Mas lembra daquelas pessoas não só porque eventualmente elas já estão nesse mercado há muito tempo, mas porque elas se dedicam absurdamente aos clientes dela e elas fazem um trabalho tão bem feito que um cliente atrás do outro recomenda. Então, assim, enquanto de repente para alguns o mercado talvez tenha sido difícil esse ano, para outros o mercado foi fantástico, porque no fundo, o mercado está sempre excelente para quem está a fim de fazer extremamente bem feito. Então isso é o que a gente tem que ter na cabeça o tempo todo. Como é que a gente vai começar o ano de 2014 fazendo com que o nosso trabalho seja o melhor possível? Eu não estou falando aqui, por exemplo, sobre técnica de fotografia. Eu vejo às vezes muita gente na área de fotografia pensando: eu vou fazer o workshop disso, daquilo, não sei o que. Tudo tem a ver com a fotografia, com a técnica. A técnica é muito importante, mas veja, a técnica é um pedaço do negócio.
O negócio é muito maior do que apenas a fotografia em si. Existe um outro aspecto muito grande que também precisa ser estudado e que infelizmente é muito negligenciado, que é o negócio em si. Como é que eu faço para aumentar minhas vendas? Como é que eu faço para tratar melhor o cliente? O que eu posso fazer em cada detalhe do meu negócio que encante o cliente? Essas coisas elas não são talvez estudadas com o mesmo afinco com que se estuda a técnica fotográfica em si, mas elas têm que ser estudadas. Porque se elas não forem estudadas, você não conseguir ter essas pessoas como clientes, a sua técnica fotográfica, por melhor que seja, de pouco vai adiantar. Então, temos que começar a olhar para esse outro lado também, entender que é um negócio. Como é que a gente faz esse ser um negócio extremamente rentável? E isso tem a ver não só com a técnica fotográfica, tem a ver com o negócio como um todo. Ok? Bom, então isso é uma mensagem que eu queria trazer nesse final de ano. É um assunto que me preocupa muito, mas sobretudo porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma mentalidade um pouco equivocada em relação a isso. Para de olhar para os outros, para de colocar a culpa no mercado, para de colocar a culpa na concorrência. Não é esse o problema. O problema está na gente. A gente tem que melhorar como prestador de serviço, como dono de negócio. A gente tem que saber como fazer melhor o nosso negócio. É só isso. É difícil para burro, é super trabalhoso, mas eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir realmente ter um 2014 melhor do que foi esse ano de 2013.